Mateus capítulo 14, do verso 29 ao 31, é um texto conhecido quando Pedro andou sobre as águas. Veja, e ele diz, Jesus disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Verso 30, mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? Por que eu estou lendo esse texto? Veja uma coisa, um detalhe desse texto: Pedro afundou. Agora, alguma coisa faltou para Pedro, obviamente. O que faltou para ele? Qual fé faltou para ele? Porque Cristo já deu a receita no final, falou: homem de pouca fé. Qual fé faltou para Pedro? Pedro acreditou no poder de Deus, porque o verso diz que Pedro saiu do barco e diz que ele andou sobre as águas. Ele viveu o sobrenatural, ele creu num Deus poderoso e ele de fato andou sobre as águas. E ele também acreditava em Cristo. Então não foi por falta no poder de Deus, nem por falta de fé na pessoa de Cristo. Não foi falta de fé no poder de Deus e nem falta de fé na pessoa de Cristo. Porque quando ele afunda, ele clama. E ele não clamou para os demais apóstolos. Ele não disse: André, me estende a mão. Marcos, eu estou afundando. Ele diz: Senhor, salva-me. Ele acreditou no poder de Cristo. Mas alguma coisa faltou para ele. Alguma coisa faltou para Pedro. Sabe por que ele afundou? Porque quando ele viu as ondas e viu o vento forte, quando a tempestade foi maior, em um dado momento da sua caminhada, ele deixou de acreditar que todo o poder que ele cria estaria ali com ele naquele momento. Cristo andar sobre as águas até que era aceitável, mas eu andar diante desse vento, diante disso tudo, amados, faltou para Pedro naquele momento uma clareza de quem ele era e da sua identidade. Ele acreditava em Deus e ele acreditava em Cristo, mas ele não creu que aquele poder poderia estar ali, junto dele, porque aumentou o vento, porque aumentou a tempestade. Então ele começa a afundar. Ele não creu que o Deus Todo-Poderoso estava de fato e verdade junto com ele. Eu e você precisamos saber quem somos. Por quê? Porque se não for assim, quando o vento bater mais forte, quando as ondas vierem mais forte, nós vamos afundar. Sabe por quê? Porque como nós falamos, o Daniel, o Niltinho, eu peguei uns nomes aqui aleatórios, agora vocês vão ficar sendo repetidos aqui. Vou falar só eu e o Niltinho que estamos aqui na frente, pode ser, Niltinho? O Daniel, o Niltinho, não tem força para lidar com as realidades desse mundo. Nós vamos morrer se caminhar por nós mesmos. A nossa única vitória está na pessoa de Cristo. Essa é a nossa identidade. Quando o mundo olha para você, ele não pode ver mais somente você. Alguma coisa tem que brilhar além de você mesmo, a pessoa de Cristo. Você se lembra da sunamita, lá em 2 Reis, capítulo 4, verso 8 em diante? Ela já conhecia o profeta Eliseu, que sempre passava por lá, e ela chamava o profeta se colocava na sua casa e oferecia um café. E no outro dia o profeta estava passando, ela chamava o profeta e colocava na sua casa e oferecia um café. Mas quando ela decidiu construir um quarto para o profeta, e ela fala do profeta para o seu marido, ela diz o seguinte: aqui vai passando um santo homem de Deus. Ela não o identificou por Eliseu, porque havia algo além em Eliseu, que trouxe uma identificação nova. Ela disse para o marido: lá vai passando um santo homem de Deus. Quem é você nesse mundo? Um bom homem não basta. Bom caráter não basta. Boa índole não basta. Seguidor, cumpridor de todas as regras que nós temos aqui não basta.
É somente Cristo que pode nos tirar, amados, do meio de uma tempestade. Somente Ele pode trazer descanso. Não adianta, se nós fizermos tudo certo, se nós corrermos, mas se Ele não estiver na nossa embarcação, amados, não vai funcionar. Não vai funcionar.